Suor, espinhas e mau humor. É a puberdade que chegou ou tem alguma coisa estranha acontecendo? Sabe aquele momento em que você entra no quarto do teu filho e você sente um cheiro diferente e começa a procurar? Deve ter roupa suja pelo chão. Ou então a gente pensa, acho que ele esqueceu o tênis aqui dentro e não na área de serviço. E no final das contas, revira o quarto e percebe que não, foi o cheiro dele que mudou. E isso acontece com mais frequência do que você imagina. Sabe quando o seu filho tá com o rosto mais oleoso, começando a aparecer um cravinho ou outro, e de repente você olha para ele e tá lá, a primeira espinha, amarelinha, amarelinha. Ou então o seu filho, que era um poço de tranquilidade, um querido, vivia te dando beijo e abraço, de repente te dá aquela resposta atravessada que você fica uma meia hora tentando entender o que aconteceu. Será que a puberdade, logo no início, pode fazer tantas mudanças assim? Eu sou a doutora Mirna Campagnoli, endócrino pediatra, e agora eu vou te ajudar a entender o que essas mudanças têm a ver com a puberdade e como lidar com esse caos que se instala de repente na sua casa. Nem toda criança gosta de tomar banho. Chega nessa fase da pré-adolescência, parece que o banho fica ainda mais difícil. Muitas vezes você diz, meu filho vai tomar banho, tá na hora do banho, e ele se enrola, perde tempo no celular e acaba não querendo ir pro banho. Tudo bem que depois que entra no banho, aí é uma hora para poder sair, mas para entrar, às vezes o negócio fica meio complicado. Isso não é desleixo, isso é mudança, isso é a forma que a criança tem de lidar e de buscar autonomia. Ok, não com as coisas certas, mas a gente precisa entender que eles estão passando por um processo de mudanças e que nas mudanças, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. A gente também precisa entender o impacto que as espinhas e as mudanças de oleosidade, cravinhos podem trazer na vida deles. Muitas vezes, eles não querem nem ir para a escola por conta disso. Então, acolher e entender que esse processo e esse medo de julgamento fazem parte de todas essas mudanças vai fazer com que ele não se sinta sozinho neste momento em que ele fica vulnerável. Hoje em dia, as crianças têm lidado um pouco melhor com a questão das espinhas, porque existem aqueles adesivinhos para colocar em cima da espinha e isso tem minimizado a questão da sensação de vulnerabilidade e de exposição. Mas ainda assim, acordar com uma espinha pode atrapalhar bastante a rotina da manhã. Um outro aspecto que é importante é a falta de paciência. Eles ficam intolerantes para qualquer pedido, para qualquer demanda, e se a gente pede ajuda, então, aí pronto, parece que estão por um fio sempre. Você sabia que todas essas alterações têm um processo químico e um processo físico por trás? Fica aqui no vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. As glândulas sudoríparas, elas liberam o suor. E durante a adolescência, o conteúdo desse suor muda. E por isso o odor muda. É claro que às vezes tem relação com a falta do banho. E a gente tem que explicar que é necessário lavar bem as axilas, passar o desodorante logo depois do banho. Na adolescência é interessante que eles passem o desodorante para dormir, mas mesmo assim o cheirinho pode ser insistente e pode vencer todas essas batalhas. Além das mudanças nas glândulas sudoríparas, existem hormônios que estão estimulando essas glândulas a produzirem mais suor e o suor com características diferentes. Esses hormônios, eles vêm de uma glândula chamada suprarrenal e que está envolvida no processo do início da puberdade. A suprarrenal, ela também é responsável pela oleosidade da pele e dos cabelos. Então, a partir do momento que a suprarrenal começa a funcionar, esses hormônios, que se chamam andrógenos, vão estimular as glândulas sebáceas a produzirem mais óleo e, com isso, mais oleosidade na pele e no cabelo, mais espinhas e, às vezes, até aquela caspinha, que se chama dermatite seborreica. O cérebro está completamente em reforma. Os hormônios novos que estão aparecendo começam a desbloquear novas áreas dentro do cérebro, a aumentar as conexões entre essas áreas. E o cérebro de emoções está a todo vapor. E é por isso que eles parecem que estão sempre esperando só uma gota d'água para explodir e para estourar. O cérebro também entra em contato com novas emoções e por isso o humor oscila tanto. Eles passam a sentir coisas que não sentiam antes e ainda, como essas coisas são novas, eles não conseguem entender, nomear. E isso
isso pode gerar um pouquinho de ansiedade. Todas essas alterações, o suor, o cheiro do suor, a oleosidade da pele, a acne e as oscilações de humor fazem parte do processo do adolescer. E aqui tudo bem com isso. Mas quando essas alterações se tornam mais intensas do que o habitual, um cheiro que não melhora nem com banho, nem com desodorante, uma pele que está extremamente inflamada, com muitas lesões avermelhadas, presença de pontos infecciosos ou um humor que oscila a ponto de atrapalhar o relacionamento da criança ou do adolescente na escola, em casa, que traz tristeza demais, isolamento, medos demais, esses excessos precisam ser avaliados e precisam ser tratados. E a boa notícia é que existe tratamento para tudo isso. Então, estar atento ao processo do adolescer e tentar entender quais são os critérios de normalidade e os critérios que ultrapassam essa normalidade é imprescindível para que a gente possa prestar a melhor assistência possível para essa criança ou para esse adolescente. O endocrinologista pediátrico é um médico que pode avaliar se essas mudanças estão dentro do normal ou não. E, a partir dessa avaliação, seja uma avaliação clínica, avaliação laboratorial, ele pode identificar alterações nas glândulas, ele pode identificar alteração nos hormônios e assim propor tratamento. Propor tratamento para melhorar o cheiro, propor tratamento para reduzir a oleosidade da pele, propor tratamento para melhorar as questões comportamentais. É claro que o endocrinologista pediátrico pode pedir ajuda para outros médicos, o dermatologista para ver as questões da pele, o psiquiatra ou o neurologista para ver as questões comportamentais, mas de dentro do consultório do endócrino pediatra é que essas orientações podem surgir e orientá-los quanto ao melhor caminho a ser seguido. Entenda o processo pelo qual o seu filho está passando. Entender o que é normal e o que ultrapassa esse limite da normalidade traz proporcionalidade para o cuidado. E é isso que o seu filho precisa. Quanto mais proporcional for o cuidado, melhor vai ser o resultado. Qual é a maior dificuldade que você enfrenta com seu adolescente aí na sua casa? Conta aqui para mim. Os cheiros, as espinhas ou o humor? O que tem sido mais difícil de lidar? Coloca aqui nos comentários que eu vou querer saber. E de repente, a gente faz um vídeo especificamente sobre o tema que mais te incomoda. E se inscreva no canal para que eu possa ir te ajudando a lidar com as questões do crescimento e da puberdade do seu filho.